Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber aqui. Chegamos então à nossa sequência didática em que trataremos do livro Os Miseráveis, tá? Sem dúvida alguma, ao longo desse ano nós temos 6 obras para que nós possamos ler juntos. Essa considerada um clássico da literatura mundial, inclusive nós iremos discorrer sobre o que é o clássico, né, literário, e nós iremos usar essa obra como referência para esse debate, para esse assunto, tá bom? Então, falar dos Miseráveis é, antes de tudo, falar sobre Victor Hugo, seu autor. Então, a gente vai dividir esse encontro em 2. Nessa primeira aula, nesse primeiro momento, eu falo com vocês sobre a vida, né, de Victor Hugo, as partes mais importantes ali, aquilo que mais chama a atenção. E no nosso segundo encontro, eu falo especificamente acerca da obra, comentando os pontos mais importantes, principalmente sobre os personagens principais da obra, beleza? Lembrando sempre, né, como eu faço questão de fazer, acreditar, né, esse trabalho conjunto entre mim, professor Valber, e o professor Ezequiel, beleza? Pessoal, vamos então. Esses aqui são os dados biográficos, tá? De Victor Hugo. Então aqui a gente vai saber quem são os pais de Victor Hugo, com quem que ele casa e a partir de quem, a partir do casamento, né, quem é que é gerado por meio dele. Ou seja, aqui temos a linha ascendente e descendente de Victor Hugo, beleza? Depois vocês dão uma olhadinha mais especificamente no material aí. Produção literária, tá? Então, o que produziu Victor Hugo? Aos 15 anos, na verdade, não após, né? Aos 15 anos, Victor Hugo já havia escrito. Pensa nisso, ó, você tem 15 anos agora, né? 14, 15, alguns com 16 aí, mas numa média, a galera do 9º ano aí tem 15 anos. Olha com 15 anos o que Victor Hugo já havia feito. Milhares de versos, uma ópera cômica, um drama em prosa intitulado Inês de Castro, uma peça de teatro com 5 atos, um poema épico e vários desenhos extraordinários. Isso tudo aos 15 anos. Professor, ele não estudava no colégio militar, não tinha extra classe, né? Não tinha um monte de coisa para poder fazer, não tinha que entrar em forma. Beleza, tá? Mas na verdade não é para que você fique triste com isso não, pessoal. A vida na época era diferente, né? A questão de estudo era diferente do que nós temos hoje em dia, né? A cultura era diferente. Nem se questione, tá? Nem se preocupe. Você pode perguntar, professor, e o senhor aí com 30 e não interessa quantos anos a vocês? O que já produziu também em termos de literatura? Então é para nós dois juntos refletirmos sobre isso, tá? Então lembrem aí de Victor Hugo aos 15 anos de idade. Aos 16, ele fundou uma revista com seus 2 irmãos, que teve 1 ano e meio de publicações, nas quais escreveu 112 artigos e 22 poemas, ou seja, nessas revistas, ao longo de 1 ano e meio, foram escritos por ele, Victor Hugo, 122 artigos e 22 poemas. Então, ele também era poeta, a exemplo do que nós vimos no primeiro trimestre, né? Falando sobre a vida e obra de Fernando Pessoa. A vasta produção literária continua. Victor Hugo foi uma celebridade em vida, foi um gênero literário que encantou em vida, inúmeros fãs e leitores de seus romances e vasta obra. Se compararmos de novo esse ponto, tá, com aquilo que nós vimos sobre Fernando Pessoa, eu acabei de citar Fernando Pessoa e volto a fazê-lo, a gente vai perceber que aqui há um contraste entre esses 2 escritores, porque Fernando Pessoa, quando nós o estudamos lá no primeiro trimestre, nós vimos que ele adquiriu a fama que ele tem mundial hoje, principalmente nos países de língua portuguesa, né? Muito depois da sua morte. Então a obra de Fernando Pessoa ela foi descoberta, né, e se tornou talvez o maior poeta de língua portuguesa que nós temos até hoje, muito depois de sua morte, quando seus escritos foram, a maior parte deles, descobertos. Já Victor Hugo não. Victor Hugo viveu a fama em vida, então ele desfrutou daquilo que a fama pode produzir para alguém, tá? Ele foi muito conhecido, a gente vai ver alguns dados bem curiosos sobre a vida dele que vai marcar essa questão da fama, tá? De Victor Hugo. Então vejamos, foi o primeiro escritor profissional que viveu com a renda recebida de sua produção literária. Então veja que esse é um grande marco da literatura, né? A pessoa classificar-se ou caracterizar-se, né, como escritor a ponto de conseguir viver exclusivamente daquilo que produzia em termos de literatura. Normalmente, todo escritor até esse momento, até essa época, eram pessoas que tinham outras profissões, eram médicos, tá? Eram engenheiros, eram outras profissões. O próprio Fernando Pessoa, de novo, né? Ele trabalhava como tradutor e nos seus tempos vagos, por paixão, ele fazia suas produções literárias. Victor Hugo ele juntou então o útil ao agradável. Ele fazia aquilo que gostava e passou a ganhar dinheiro com isso. Foi o primeiro escritor a viver especificamente da sua obra. Na Biblioteca Nacional da França, ele era francês, né? Há inúmeras
as obras do autor, romances, poemas, cartas e documentos, 15 mil títulos sobre o autor. Se um leitor quisesse lê-la inteira, seriam necessários mais de 20 anos, passando o dia inteiro, todos os dias da semana nessa consulta. Então, provavelmente não seremos nós, né, que faremos uma leitura geral da obra de Victor Hugo, tá? Nós precisaremos de 20 anos, sem intervalo, todos os dias, para conseguir ler tudo que na Biblioteca Nacional da França tem acerca dele, do autor. Então, a gente vai fazer um apanhado daquelas partes mais importantes, tá bom? Vamos lá. Museu Victor Hugo. O apartamento onde viveu Victor Hugo entre 1832 e 1848, ou seja, durante 16 anos, mais um Victor Hugo, situado na número 6 da Place de Vosges, ou de Vosges, tá? Perdoe a pronúncia aí. Está disposto de tal forma que os visitantes podem fazer um tour pelo escritório, móveis, objetos e obras de artes, algumas criadas por ele mesmo, pelo próprio autor. Com uma obra tão vasta, por meio dela o autor também faz uma homenagem a seus netos, Georges e Jane. No Brasil foi publicado pela editora Gaivota, tá? Conto para meus netos. Também produziu um conto especificamente para os netos dele. Essa é a morte de Victor Hugo, então repare como ele era uma pessoa bem quista, bem famosa, tá? No dia da morte de Victor Hugo, durante o enterro dele, veja quantas pessoas tomaram as ruas de Paris para despedir-se do corpo, né? Por exemplo, no Brasil nós vimos algo parecido com a morte do Ayrton Senna, né? O que vocês não vivenciaram, não experimentaram, não viram isso. Eu particularmente tinha 10 anos de idade na época, vai calcular a minha idade agora, né? Tinha 10 anos de idade e eu lembro bem de ver as ruas de São Paulo dessa maneira aí. Vi pela televisão, né, obviamente, mas as ruas estavam dessa maneira, lotadas. Por quê? Para se despedir de alguém muito querido. Então, pela imagem, nós percebemos como era bem quisto o Victor Hugo, tá? Em 1885. Os Miseráveis é um clássico de Victor Hugo, publicado em 1862. Então veja o tempo que tem esse livro, né? Narra uma história de generosidade e de mudança em que um ex-presidiário tem sua vida transformada a partir de um gesto de bondade. Vocês que já leram o livro sabem exatamente que gesto é esse do que eu estou falando, né? Quem não leu o livro ainda, esta é a semana para fazer. No decorrer da trama, vão aparecendo vários personagens que nos ensinam, né, grandes lições de vida. Agora, olha só, aqui tem a primeira citação de que Os Miseráveis é um clássico. Vamos já bater um papinho sobre isso. Por que a obra de Victor Hugo é considerada um clássico? Aqueles que já fizeram uso da leitura, ou já fizeram a leitura, melhor dizendo, dos Miseráveis, sabem que a trama ela vai narrar aquilo que é atemporal, principalmente pelo fato de ser atemporal. Uma obra, para ser considerada um clássico da literatura mundial, ela tem que ser uma obra que ela não é vencida pelo tempo, ela não cai no esquecimento, no ostracismo com o passar do tempo, né? Pelo contrário, à medida que os anos passam, a obra continua sendo atualíssima. A Bíblia Sagrada, por exemplo, é uma característica da Bíblia ser uma obra, uma literatura clássica, mundial. Por quê? Porque em todo o tempo, desde que a Bíblia se tornou Bíblia, foi escrita, as pessoas fazem uso da leitura sem que ela caia no ostracismo, sem que ela caia no esquecimento. Então, Victor Hugo, na obra Os Miseráveis, ela se torna um clássico exatamente por conta disso. Porque a partir da leitura de Os Miseráveis, qualquer ser humano, em qualquer época, em qualquer parte do mundo, é capaz de se identificar, ou pelo menos de reconhecer na história traços do cotidiano, traços daquilo que acontece de fato no dia a dia. Então nós passamos, por exemplo, pela história de um ex-detento em que passa-se por um processo de transformação, por um ato de bondade, como é dito aqui, né? Tem a história, por exemplo, de Cosette, de Fantine, que é abandonada pelo namorado, estando grávida, né? E ela vai trabalhar para poder sustentar a filha, que fica com um casal mau caráter. Então, todas essas histórias, elas são atemporais. Por quê? Porque em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer fase da vida humana, as pessoas vivenciam, muitas das vezes, as mesmas dificuldades financeiras, amorosas, sentimentais que os personagens em Os Miseráveis vivenciavam. Então é por isso que nós podemos considerar essa obra como uma obra clássica. Ela vai ultrapassando a barreira temporal, tá? Principalmente por isso. Foi publicado em fascículos, né? Foi publicado em fascículos. Isso, o livro de Os Miseráveis. Todas as 7.000 cópias foram vendidas em 24 horas só em Paris. Ou seja,
No momento da sua publicação, em 24 horas, só na cidade de Paris, 7.000 cópias desse livro, que foi publicado em fascículos, já tinham sido vendidas, tá? Uma outra obra clássica também, muito conhecida no mundo todo, que é do mesmo autor, de Victor Hugo, é o Corcunda de Notre Dame. Também escreveu Os Trabalhadores do Mar e o Corcunda de Notre Dame, que é muito famoso, assim como é Os Miseráveis, tá bom? Pessoal, Victor Hugo, ele fez parte do movimento artístico ocorrido na Europa por volta dos anos 1800, tá? Cujo nome é Romantismo. Aqui já é um pouquinho mais de literatura. E o que o romantismo ele caracterizava? Os autores românticos, né? O que eles caracterizavam em suas publicações, em suas obras? Valorização das emoções, isso nós vemos de maneira abundante no livro do Victor Hugo, né, nos Miseráveis. Liberdade de criação, o amor platônico, temas religiosos eram sempre muito presentes. Inclusive, o ato de bondade tem a ver com um personagem religioso, né? É o bispo Muriel quem age com bondade com o Jean Valjean, e esse ato de bondade leva ele a uma reflexão profunda que vai transformar a sua vida, tá? Individualismo, nacionalismo e história. Então, o romantismo ele se caracterizava por isso, tá? Por apresentar em suas narrativas esses tipos de características, tá? Então, era considerado romantismo ou pertencente ao romantismo as obras que apresentavam esses tipos de característica. Realidade também, tá? Romantismo, realidade, compunha essa obra. E aí, daqui a pouquinho, no nosso próximo slide, a gente começa a falar sobre a narrativa em si, sobre os principais personagens e tudo mais. Para que a gente não fique com uma aula muito extensa, eu vou dividi-la em duas partes. Finalizo essa agora. Na sequência, eu volto falando especificamente sobre a obra e sobre os principais personagens, tá bom? Um grande abraço a todos, então. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau, até mais.